E vou contextualizar um pouquinho para vocês, enquanto ela coloca, que é o seguinte, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês para deixar um tempo de interação, né, pelo chat. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da experiência, então, do ensino multiníveis, que é uma possibilidade de prática pedagógica numa perspectiva inclusiva. É uma das, né? E não somente. Então, eu estou colocando essa obra aí, esse livro que eu organizei junto com a professora Inês Ramos, que tem várias contribuições de muitos outros professores, e foi um livro feito pensando mesmo nesse diálogo com profissionais da educação básica, pensando possibilidades de práticas pedagógicas inclusivas. Então, o livro é composto, em sua maioria, de capítulos onde ele trabalha essa relação teoria e prática, a partir de processos de pesquisa, essencialmente pesquisação, que é o que a gente trabalha muito. E aí eu vou socializar com vocês não só o que está no livro, tá, gente? Quero deixar, antes de tudo, eu estou apresentando a obra também para ficar dica, depois a Liliane, a Jamília, elas vão deixar na descrição desse vídeo o título da obra, para quem não conhece ainda. Vocês encontram em várias livrarias virtuais. Mas, no sentido, também eu vou trazer outras discussões, tá? Então, eu vou trazer fundamentalmente dois grandes exemplos, assim, né? Duas grandes possibilidades, não são exemplos, duas grandes possibilidades da gente pensar o ensino em multiníveis no contexto de uma sala de aula, tá? É importante dizer que ensino multiníveis não é para uma sala de aula onde tem aluno público-alvo da educação especial, tá? Ele não foi pensado para isso. Ensino multinível se parece um pouco com o trabalho das classes multisseriadas, né? Onde eu tenho diferentes níveis de aprendizagem numa mesma sala. Então, o ensino multinível se caracteriza por isso, que é onde eu vou sempre pensar, né, em alguns eixos. Primeiro, eu vou pensar no que eu vou ensinar na minha aula, quais os objetivos, o conteúdo que eu tenho para aquela aula. Segundo ponto, eu preciso criar, e é aí que eu diria que é um ponto principal do ensino multiníveis, eu preciso criar diferentes estratégias que os meus alunos possam exprimir compreensão daquilo que eu estou ensinando. Ou seja, atividades, estratégias metodológicas. Né? Então, diferente de um planejamento de aula, onde eu tenho a mesma metodologia para toda a turma, a aula em multiníveis te possibilita, a partir do diagnóstico que você fez da turma, que você identificou níveis de aprendizado num determinada área do conhecimento, te possibilitar essa mobilidade de você inventar coisas para que, no momento, diferentes grupos ou diferentes alunos estejam respondendo diferentes questões, participando de diferentes atividades. E aí, se eu vou possibilitar diferentes estratégias de ensino, também eu tenho que pensar em diferentes formas de avaliar. Eu não estou falando da avaliação aquela que é estanque, né? Eu estou falando também dessa avaliação formativa, né? Essa avaliação que é contínua, que inclui tanto o diagnóstico da minha turma, inclui o acompanhamento dos meus alunos, dessa avaliação que eu estou essencialmente me referindo aqui. Então, pode passar, por favor, Jamile? Então, eu vou, né, socializando dois, primeira coisa que eu vou dizer é que eu não vou ficar lendo os slides na sua essência. Então, se tiver algum colega aqui, né, que tenha baixa visão ou deficiência visual, quero deixar você tranquilo, porque a ideia não é que eu leia ponto a ponto desses planejamentos, porque a gente nem teria tempo para isso. Mas é de fazer uma síntese e vou destacar pontos específicos, sim, em cada slide.
Um primeiro movimento que eu estou trazendo é de um planejamento de aula de ensino multiníveis no ensino superior, tá? Num curso de graduação, tá? Uma aula, né? Um plano de aula meu, né? Então, eu posso socializar. E eu quero mostrar aqui para vocês que aí vocês vão entendendo aonde que está, assim, vamos dizer assim, a liga, o ponto central do ensino multiníveis, né? Eu sempre começo com um processo de diagnóstico dos meus alunos, né? Algo que todo professor faz. No início do ano, depois, ao final do primeiro bimestre, ou início do segundo bimestre ou trimestre, a gente sempre faz esse movimento de acompanhar os alunos naquelas áreas mais abrangentes da disciplina que eu trabalho. Então, nesse caso aí, vocês vão ver que tem 3 grandes eixos que eu queria, naquele momento, avaliar, diagnosticar como estavam os meus alunos daquela turma, né? Eu queria pensar como que esses alunos concebem questões conceituais, aspectos conceituais da educação e da inclusão escolar. Porque pensando no ensino de graduação, que já era, né, acho que era 7º período, os alunos já tinham visto, pelo menos eu esperava, algo sobre educação especial e inclusão escolar. Então, eu queria saber se esses alunos já focalizam conceitos, ou se eles trazem pré-concepções, né, ou seja, uma ideia que ainda não é um conceito, se eles conseguiam definir esses conceitos de forma a partir da legislação, a partir da literatura, e se eles conseguiam desenvolver, discutir, refletir acerca desses conceitos. Outro aspecto que eu queria ver, que era fundamental, é sobre a interpretação e análise, que é algo que dá também na educação básica, perpassa todas as disciplinas, né? Como é que meu aluno está no âmbito da interpretação e análise textual? Então, eu queria saber se já havia, se ainda estava aquela interpretação rasa, descritiva, o eu acho, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, e dificilmente se referindo a uma legislação ou à própria literatura, ou com base, se fortalecendo com autores, né? Fundamentando a sua fala. Ou se já havia uma boa interpretação, ou se era uma ótima interpretação e que já estava fazendo análises mais problematizadoras. E um terceiro eixo é formas de aprender, que isso é muito interessante, assim, né? A gente sabe de fato que tem gente que aprende quando tem um recurso visual, tem gente que aprende melhor quando está lendo e se envolvendo individualmente com aquela área do conhecimento. Então, nós somos muito diferentes, inclusive na forma de aprender. Então, eu queria saber quem é que se interessava mais ou que aprendia melhor lendo individualmente, ou aquele que era vivenciando a prática, que sempre tinha que reportar a um exemplo da prática, e assim por diante, né? Então, eram esses 3 grandes aspectos. Eu usei um trabalho trabalho não, uma aula para isso, uma aula que eu trabalhei o conteúdo de todo modo, e mais organizei a minha aula de forma que eu fizesse esse diagnóstico. Posteriormente, né, eu preparei uma tabela, aí você pode passar, Jamile, por favor. Eu preparei uma tabela que foi em 2 sequências, né? Um primeiro agrupamento, vocês viram que lá no slide anterior eu sempre coloquei G1, G2, G3, GM, GL. Então, cada sigla dessa tinha significado para mim, porque na tabela não tinha como eu escrever tudo aquilo que aquela legenda, né, estava me dando, né, sobre os grupos, os níveis de aprendizado em cada área daquela que eu investiguei. Então, foi o material, e eu estou mostrando aqui, gente, porque cada professor faz do seu modo, do modo que melhor
lhe ajudar. Se eu sou uma professora do ensino fundamental e trabalho em parceria com a professora da sala de recurso ou com a professora de educação especial, que faz um trabalho colaborativo, é o que melhor nos ajudar. Né? Então, eu só estou mostrando para vocês entenderem um pouco do meu processo de diagnóstico, que com certeza vocês têm também os processos de vocês. O próximo slide. Isso. O segundo agrupamento, eu já fui focando mais o que eu queria para a próxima aula, né? Que era uma aula mesmo que iria trabalhar um texto sobre educação especial e inclusão escolar. E aí eu destaquei a questão de interpretação e análise textual. E aí, a partir daquela primeira tabela, eu fiz essa segunda tabela, fui marcando por cor. E por que eu precisava disso, gente? Vocês podem entrar assim, meu Deus, isso é trabalho de pesquisa? É um trabalho de professor, é um trabalho de pesquisador, né? O professor, todo mundo que é professor aqui sabe disso, né? Então, eu precisava disso porque no ensino em multiníveis, para organizar as atividades, eu tenho que saber muito bem os níveis de aprendizagem que meus alunos estão. Mas aí entra uma questão. Não é somente os níveis de aprendizagem daquele conhecimento já consolidado, que Vygotsky chamaria de nível de desenvolvimento real, o que ele já faz sozinho, o que ele já faz bem. Mas eu tinha que principalmente conseguir captar, diagnosticar aquele nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que o aluno daria conta de fazer, dá conta de fazer, mas com a minha ajuda, ou com a ajuda de um recurso, ou com uma organização da aula onde haja um trabalho em grupo, por exemplo, né? Ou seja, o aluno precisa de uma mediação. E essa mediação pode ser via professor, que na maioria das vezes mas também ela pode acontecer de diferentes formas no contexto que eu organizo a minha sala de aula. Então, pode passar o próximo? E aí, no próximo slide, eu trago um exemplo de um momento onde a gente já tem a aula organizada, o planejamento da aula, então já passou a aula, o momento que a gente fez o diagnóstico, a análise desse diagnóstico, que vai me servir não só para essa aula, né, mas a gente espera que sirva para muitas aulas, porque é muito trabalho, então é claro que serve para muitas aulas, e ajuda muita gente a ir acompanhando o desenvolvimento dos alunos. Mas eu estou agora trazendo um momento que já é também educação básica, que foi um exemplo, né, que eu tiro desse livro que eu apresentei, que foi parte, essa aula foi parte da minha pesquisa de mestrado, e foi feita em colaboração com a professora da turma da terceira série, naquela época, segundo ano, hoje, né, segundo ano das séries iniciais. A gente tem os objetivos tem alguns que vão ser comuns para todos, todos os objetivos da aula são comuns a todos os alunos. O que vai variar, às vezes, é que, por exemplo, eu posso colocar um objetivo, ler e interpretar textos de acordo com o seu nível de aprendizagem, né? É o que, às vezes, a gente vai mudar. Mas eu tenho que garantir um currículo comum. Eu não posso estar trabalhando leitura e interpretação de texto com toda a turma, ou com 90% da turma, e os meus 3 alunos, público-alvo da educação especial, está fazendo uma coisa totalmente diferente. Né? Ou seja, eu estou excluindo eles da possibilidade do currículo comum. Então, a aula em multiníveis, ela parte do princípio do acesso e da garantia desse currículo comum. Então, por isso que a gente sempre começa com o momento coletivo, né? Seja em qualquer nível de ensino, a gente começa com o momento coletivo. Essa aula, o momento coletivo, foi a leitura de um livro na roda de conversa e depois uma interpretação oral nessa roda de conversa também. Aí pode passar o próximo? Então, no segundo momento, a gente já foi para o momento em grupos. Nesse momento em grupo, nesse período, a gente tinha 4 grupos nessa sala de aula.
tá? Eu vou, por exemplo, falar um pouquinho para vocês do grupo 1. Quem era o grupo 1? O que está em vermelho, né? O que está escrito em vermelho aí é aquele conhecimento já consolidado pelo aluno, aquilo que ele já fazia sozinho. E o que está em verde é aquele nível de desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que o aluno daria conta de fazer, mas com uma determinada mediação. Então, o grupo 1 era um grupo que lia fluentemente, interpretava e produzia textos com clareza de ideias. Mas aonde que precisava de mediação? Então, para produzir textos narrativos, necessitavam de intervenção direta, bem como para destacar e analisar diferenças entre gêneros textuais. Era aquele grupo de alunos que, se a gente não tivesse esse olhar mais sensível, né? Esse processo de diagnóstico, onde eu procuraria sempre identificar ali as miúcias que eu tenho na turma, poderia ser aquele grupo de alunos que eu falei assim, eles já sabem ler, eles já sabem escrever, né? E geralmente também é um grupo de alunos que pode te dar muito trabalho, porque eles acabam logo a tarefa, porque não está no nível de desenvolvimento deles, né? Do que eles precisam, eles não estão sendo desafiados, e aí a coisa fica complicada. Eu vou pular um pouquinho e vou para o grupo 3, que está no próximo slide. Pode passar, isso. O grupo 3 é um grupo que me chamava muita atenção nessa turma, porque não tinha nenhum aluno, público-alvo da educação especial, mas eram alunos que vinham, né, de questões sociais muito específicas, que mereciam muita atenção, alunos que já ficavam retidos há muito tempo na mesma série ou em algumas séries. Então, eram 5 alunos, 3 meninas e 2 meninos. Eu nunca esqueço, gente, isso tem 20 anos, acreditem, e eu nunca esqueço. Então, era um grupo de alunos assim. Eles liam textos curtos, bem curtos. Interpretavam de modo descritivo, tá? Eles, então, precisavam de intervenção para estabelecer relações de significados do que eles estavam interpretando. E eles produziam textos com dificuldade, né? Textos curtos. Mas eles poderiam melhorar essa produção de texto com uma outra mediação, né? E nós tínhamos o grupo 4, que eram 3 alunos, público-alvo da educação especial, e sim, e quem fez o trabalho direto com esses alunos foi a professora da classe, a professora Cristina. Ela sempre fazia questão, quando era o momento assim dela trabalhar mais específico com os alunos público-alvo da educação especial. Ela não tinha formação, tá, gente? Ela era uma excelente alfabetizadora, tá? Eu aprendi muito com essa professora, muito. E eu fiquei no grupo 3. O grupo 1 e 2 era aquele grupo de alunos que, se eles tivessem dificuldade, eles iam até você. Porque tem aluno que fica até com vergonha de ir até você. Então, foi muito interessante, porque o grupo 3 foi o primeiro que concluiu a atividade, né? E aí, esse grupo veio, então, para a sala, né? Dizendo, para frente da sala, dizendo que tinha concluído. Os alunos do grupo 1 acharam que não tinha feito. E foi um momento tão importante de contribuição para que esses alunos tivessem a autoestima trabalhada. Então, um dos aspectos que Mel Eiscom destaca no ensino multiníveis é esse, né? E Porter também. O ensino multiníveis contribui muito para que o aluno, a partir daquilo que ele já sabe, ele possa ir para outros níveis de aprendizado, e aí ele vai sempre fortalecendo a autoestima, né? Então, e se envolvendo de forma positiva com as atividades da sala de aula. Um outro exemplo, eu vou passar rapidamente nesse exemplo. Pode passar, por favor? É porque demora um pouquinho, eu sei. Pode passar, a gente sempre fecha uma aula multiníveis com um momento coletivo, eu pelo menos gosto, mas tem gente que faz diferente. Pode passar. Essa foi uma outra aula
com interpretação de texto. O texto foi o texto do livro didático da turma, mas não dava para trabalhar as atividades de interpretação que vinha no livro com toda a turma. Então, a gente organizou em 3 grandes grupos e fez pequenas alterações nas perguntas. Vocês vão ver que todas as perguntas que estão de rosa no primeiro retângulo, de rosa no segundo, de rosa no terceiro, elas querem dizer, elas carregam a mesma mensagem, mas a gente escreveu de modo diferente para ajudar esse aluno a dizer, poxa, eu consigo fazer. Então, para o grupo 1, a gente colocou assim: a quem são dirigidas as perguntas do texto? Era um texto feito só de perguntas. No grupo 2, a gente só inverteu um pouquinho. As perguntas do texto são feitas para quem? E no grupo 3, que tinha uma ajuda direta também da professora, as perguntas dos textos são feitas para quem? Não precisamos mudar. E o grupo 3 são os três alunos público-alvo da educação especial. Então, eles estavam participando das mesmas atividades e isso tinha um significado imenso para eles, muito grande. Aí pode passar o próximo, que é só para mostrar para vocês que a gente pegou, né? O grupo 1 está aí, que a gente colocou grupo em 2, mas o primeiro grande grupo está aí, a gente pegou as mesmas perguntas do texto. O grupo 2, pode passar, por favor. O grupo 3, né? A gente digitou as perguntas, eles responderam. E o último grupo também. Pode passar, por favor. Então, o que é importante a gente considerar de todo esse processo, né? É muito importante que a gente pense que não dá para sair fazendo ensino multiníveis sem que a gente realmente tenha um trabalho onde a gente possa identificar esses níveis de aprendizado do aluno para seguir, então, o planejamento das aulas. Fundamental que, num contexto de inclusão, que esse planejamento seja feito de forma colaborativa. Ou seja, junto com o professor de educação especial, ou junto com o pedagogo, ou junto com o professor de outra disciplina, porque a gente tem questões próximas, sempre partindo de um currículo comum a todos os alunos, mas garantindo que o processo, as estratégias de ensino que são em diferentes níveis de aprendizado, né? E aí, gente, pensando num contexto muito geral, então, a gente vê que é muito necessário que, nesse momento de pandemia, a gente fica o tempo inteiro se perguntando, né? Eu tenho certeza que todos vocês que são professores, meus colegas da educação básica, ficam assim, gente, mas eu estou planejando uma aula que não sou eu que vou executar necessariamente, né? Muitas vezes aquela parte daquela aula vai para a família, ajudar o aluno, vai para o aluno desenvolver sozinho. Então, por isso que, mesmo que eu mande para casa as atividades, eu tenho que ter um planejamento do todo dessa aula, para contextualizar essas atividades. Porque ensino em multiníveis, a gente está falando de ensino, de uma prática que é extremamente, que só pode ser desempenhada por professores. Né? Então, não adianta criar a expectativa que a família vai desenvolver ensino em multiníveis. Mas, a partir do momento que eu desenvolvo uma aula planejada em multiníveis, eu vou fazer atividades que contextualiza e traga todos os meus alunos para esse currículo comum, que contribua, que esse aluno meu, que é público-alvo da educação especial, que ele possa conversar com o seu coleguinha de qualquer nível de aprendizado da turma, porque ele vai estar precisando trabalhar e trocar ideias sobre o mesmo processo. Né? Que, embora a atividade possa ser diferenciada, mas é partindo de um mesmo contexto do que a gente está trabalhando. Essa é a grande diferença, né? Em vez de eu construir um caderno de atividade só para os alunos com deficiência, isso para mim assim, é muito preocupante. Eu preciso construir para a turma. E na turma, pensar que não é só meu aluno com deficiência que precise
precisa que eu repense as minhas práticas, mas são os meus alunos como um todo. E aí, a gente começou aqui falando, né, batendo papo, a Liliane estava aqui, a gente discutindo o quanto é essencial essa questão da formação. Então, mais que nunca, é necessário a gente pensar e investir na formação. E é um investimento que tem que ser institucional, daquele contexto que eu trabalho, né, da instituição que eu trabalho, mas também é um investimento pessoal, porque, como diz Antônio Bolívar, não há aprendizagem institucional sem aprendizagem individual e vice-versa. Então, a gente tem trabalhado muito, há muitos anos, pensando que a formação pela via da pesquisação, pela via desse contexto que eu pesquiso a minha própria prática, como eu mostrei aqui para vocês um pouco nessas duas possibilidades, que são contextos de pesquisa da própria prática, ela oferece para a gente um outro panorama do que são essas possibilidades da gente criar, reinventar as nossas práticas. E aí eu deixo a dica, pode passar, de um livro que foi publicado, né, que eu publiquei tem pouco tempo, final do ano passado, fruto de um trabalho de muitos anos, né, eu diria que aí no mínimo 10 anos esse livro, até sair, e é um livro que fala diálogo sobre pesquisação, concepções e perspectivas. Não é um livro somente para quem está hoje fazendo mestrado, pós-graduação ou doutorado, que seja, ou graduação. É um livro para professor, porque nós somos pesquisadores, sim. A gente, mais do que qualquer outro, a gente tem que se conceber como um intelectual crítico transformador, né? Que é assim que eu acredito que nós somos, nós profissionais da educação. Então, como diz Peter McLaren e Henry Giroux, a gente precisa se pensar enquanto intelectuais. Então, é um livro, sim, que nos ajude muito a investigar a nossa prática e construir novas práticas a partir da pesquisação.